Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem. Até à vontade. Sente. Senhoras e senhores, o senhor Marcos quer dizer uma palavra antes, que ele que está coordenando o curso para nós aqui. Salve Maria para todos. Salve Maria. Eu sugeri a São Paulo que seria muito importante nós tratarmos da reação católica conservadora no período 60-64, porque ele participou desse período. Ele esteve aqui furando greve da UNE, aqui em Belo Horizonte, os nossos campanhas de rua aqui contra os erros da ação católica, apoiando as reformas de base aqui em Belo Horizonte. Então, ele é um personagem que viveu esse episódio, viveu outros. Mas vamos agora focar, então, nesse período aqui, no período da campanha contra a reforma agrária e o período contra a esquerda católica aqui em Belo Horizonte. Só mais um pouco. Nós tivemos, nesse século, ou seja, de 1930 até hoje, números redondos do século, 3 reações conservadoras vigorosas. 3. O São Paulo vai tratar de uma, da do meio, que é de 60 e 63. São Paulo. Portanto, trata-se de um recorte histórico da nossa história e da história do Brasil, como vamos tentar demonstrar aqui. O período que ele indicou foi de 60 a 64. Na verdade, eu cheguei em Belo Horizonte, do interior, de Ponte Nova, onde era a minha terra, aos 16 anos, em 1961. Acabei de completar os 16 anos e vim. Estava amadurecendo para a vida nesse período. Mas já vim com referências para amigos bons aqui, graças a Deus. Mas a graça tudo pode, não? E acabei que eu dediquei toda essa vida, praticamente já estou no fim dela, a essas alturas. E sempre na mesma causa. Bom, quando eu cheguei, este livro tinha acabado de ser lançado, Reforma Agrária, Questão de Consciência. Como veem, é um livro maçudo, cheio de quadros estatísticos, documentos pontifícios, escritos por um leigo, o Dr. Pênio Corrêa de Oliveira, que tomou a iniciativa de escrevê-lo, e 2 bispos, que eram amigos dele, que ele sugeriu que contribuísse com a parte religiosa e documentação religiosa em defesa do direito de propriedade. E depois convidou também um economista, amigo dele, que na época trabalhava até com o Delfim Neto, essa múmia que morreu há poucos dias. E ele, então, escrever esse livro a 4 mãos. Ele se retirou um pouco das atividades normais dele, porque era um trabalho intelectual de peso. E, em torno disso aqui, foi criado um caso com a então nascente TFP. A TFP nasceu em 26 de julho de 1960. E até se estruturar um pouquinho, apesar de já ter os elementos, o grupo de pessoas que formou a TFP inicial, até se formar demorou um pouquinho e já começou a atuar a partir da publicação desse livro. Esse livro, na verdade, que veio a lume, deve ter até a data aí. Então, eu vou correr os slides um pouco e, na medida em que me sobrar um tempinho, a fluência da exposição permitir, eu vou, às vezes, alargando em alguns pontos laterais. Então, nós vamos tratar, nesse período, em torno dessa questão que a TFP levantou, nós vamos colocar uma luta de opinião pública. Nós vamos tratar aqui de problema político, desculpe o Uner, mas tem seu lugar, mas nós, enquanto entidade civil, sem fins lucrativos,
e regida por uma lei, dando guarida a essas associações, nós não podemos nem ser políticos e nem fazer política diretamente. Mas o homem é um animal político, segundo São Tomás de Aquino. Querendo ou não, tudo que ele faz entra a questão política no meio. Isso não convenhamos, não tem jeito. Até um padre que religiosamente faz a sua missa, faz o seu sermão, ele tem uma política. Ele tem que manter uma política. Caso contrário, ele não vai se entender bem com os seus fiéis. Bom, posto isso, é o grande confronto. Colocamos católicos versus progressistas, porque entre os católicos vão aparecer figuras do clero, etc, etc. E a TFP procurou interpretar exatamente a parte laica, né, os católicos, mas mostrando a verdadeira doutrina católica. Aí vem a história. Vamos ver como isso se deu, porque isso não foi por acaso. É exatamente a de combater o mal da época. Se ela estiver combatendo o mal da época, ela está cumprindo sua missão. Se ela não estiver, vamos levantar a pergunta. Então, o que nós fizemos, eu acabei de dizer, foi preparação psicológica da opinião pública das pessoas que nos precederam a Revolução de 64. Então, não era diretamente nem ação política, nem militar. Preparação psicológica. Para essa preparação psicológica, precisava de dar uma sacudida. E o Brasil estava passando por um período de turbulência política enorme. O doutor Pires fazia muita questão de dizer isso. Ah, vocês como é que se chama? Prepararam a revolução, vocês conspiraram. Nada disso, não conspiramos, não. Tudo que nós mostramos às claras, com letra e papel. Ele mesmo mostrou, eu fiz isso aqui, quem quiser fazer, refutar, eu pago a tinta e o papel para quem queira refutar esse livro. Isso ele disse aqui no auditório de 400 pessoas, eu me lembro, em 1961, 28 de outubro de 61, creio que foi a reunião dele no auditório da Faculdade de Engenharia da Federal aqui em Belo Horizonte. Foi o dia que eu o conheci. Mas ele desafiou mesmo. Ele tinha 51 anos na época, era muito forte, não? Tinha um vozeirão que ele dispensou, inclusive, esse penduricalho aqui, que penduraram no pescoço dele, não se ajeitou bem com aquilo. Olha, eu sou um homem que fui professor a vida toda, dei aula na Faculdade do Largo São Francisco, um dos lugares mais barulhentos de São Paulo, e dava aula sem microfone. Então, eu creio que eu posso dispensar isso aí, isso está me incomodando. Tem gravado essa reunião? Deve ter. Foi uma reunião espetacular, que me marcou a época, não? São desses pontos de referência na vida de um homem. E, de fato, ele enfrentou e desafiou. Eu quero fazer barulho, eu quero discutir isso aí. Isso não pode passar assim, lisamente. Então, foi esse o trabalho que ele se propôs a fazer, e aqueles que começaram a segui-lo, foi criando clima também, e aproveitando-nos do clima para nós fazermos também a nossa difusão de ideias. Para frente. Agora, eu vou voltar um pouco, porque vai entrar de cheio o problema do clero, dos bispos do Brasil, CNBB. Isso tem um peso inimaginável. Na verdade, quem mandava e quem ainda tem muita influência no Brasil é o clero. Sobretudo em matérias de eleições, de tudo. Normalmente, numa cidade do interior, é o delegado, é o padre e o juiz. O médico vem depois. São as três autoridades, assim, delegado, juiz e o padre. O padre talvez o mais importante deles, né? Porque, pois é, agora caiu, mas
Eu me lembro, o primeiro dia que nós saímos aqui às ruas, até um colega meu, tinha estudado esse seminário, ele disse, assine aqui contra a infiltração comunista na igreja. Isso em 1966? O pessoal assustou, falou, o quê? Mas daí a pouco estava todo mundo assinando lá, não, que o padre meu, que não sei o quê, que o padre, foi, pois é. Então vamos prevenir. Mas foi interessantíssimo isso. Mas não era assim, de fato. Então, 1952 foi criada a CNBB. Foi a terceira Conferência Nacional de Bispos do mundo. A terceira foi a brasileira. Havia a alemã e havia a francesa. E a terceira foi aqui. Foram criados primeiro. Foram criados primeiro. Elas já existiam um pouquinho antes de nós. Achei que aqui era primeiro. Ou seja, correu uma palavra de ordem no meio do clero que os bispos deveriam se reunir assim, em espécie de sindicatos. Mas um sindicato para mandar, porque naquele tempo, aqui no Brasil, os sindicatos tinham muita força do tempo do jogo lá. Nessa época de 60, 61, 2, Jânio Quadros. A CNBB resolveu a modernizar-se, os bispos, então, com esse tipo de ação. Porque cada um trabalhava na sua diocese, arquidiocese. O Brasil tinha um cardeal, dois cardeais, Dom Jaime de Barros Câmara e Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que por sinal era um mineiro, mas era o cardeal arcebispo de São Paulo. O Dom Jaime um pouquinho mais conservador e o Dom Mota bem progressista. Veremos. Então, eles fizeram a iniciativa aqui no Brasil, coube a Dom Helder Câmara, mais do que o próprio Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Era muito ativo, era um nordestino, mas foi feito bispo auxiliar do Rio de Janeiro, do cardeal do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, como era a capital federal, só fui para Brasília em 1960, de 52 até 60, ela funcionou no Rio de Janeiro, depois que ela foi para Brasília. E no Rio estava também a embaixada da Santa Sé, ou seja, a Nunciatura Apostólica, que fica no Palácio São Joaquim, no Glória, ali no Rio de Janeiro. Um ponto muito bonito, um lugar muito bom. Só para terem ideia da figura demagógica do Dom Helder Câmara. Ele era homem, depois ele tinha a cruz dele. É diferente, Eu não sei se ele tem um anel, mas ele tinha um anel de tucum, que muitos aqui sabem o que é. Usava. Ele colocou aquele anel, creio que no ano de 1964, Foi o Pacto das em Catacumbas. Roma, chamado Pacto das Catacumbas. Ele foi um dos líderes desse pacto. Outra foto. Esse aqui é o nosso conterrâneo, o Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Nós vamos ver o trabalho que o Dom Helder fazia. Dom Helder ia almoçar todos os domingos praticamente com o núncio apostólico, e lá ele cozinhava quem deveria ser nomeado bispo, que dioceses deveriam ser abertas. Sim, senhora. É a CNBB que manda. Não, e era ele, né? Era o presidente do sindicato ali, meu amigo. Ele era ativista mesmo. Então, em menos de 10 anos que o núncio apostólico esteve aqui, praticamente 10 anos, mas ele nomeou mais de 100 bispos e criou mais de 70 dioceses. Ou seja, ele trabalhou, pelo menos 7 por ano ali. Não, que 7 por ano? 10 por ano ele indicava. Agora, figurinhas marcadas, eles já estavam escolhendo para fazer do Brasil talvez um celeiro de bispos dessa linha, para talvez ocupar o lugar de Cuba. Em vez de ser Cuba, era o Brasil, né, que cairia nas mãos dos comunistas,
e o Ocidente cairia, porque se a América caísse, o Brasil caísse, levaria a América do Sul imediatamente. Ia afetar a América Central, os Estados Unidos acabariam ou rompendo conosco, ou abrindo a guerra, ou qualquer coisa, pouco provável, certamente, e acabaria cedendo, a Europa cederia. Se Cuba deu todo esse trabalho desse tamanhozinho assim, imagine o Brasil. O Brasilão, o que seria na mão do... E depois, quanto de alimento daria para essa gente sobreviver, não? Com a riqueza que tem essas terras nossas. Agora, esse homem também, mineiro, esse homem perseguiu a TFP nascente. Antes da TFP, ele fechou lá o legionário, fechou todo o trabalho do Dr. Plínio, proibiu qualquer atividade religiosa dele em São Paulo. Ele ficou implicado até com as idas dos amigos remanescentes que o Dr. Plínio tinha a ir a um restaurante. Ele falou assim, olha, o senhor arcebispo não ficaria agradado se o senhor deixasse de frequentar os restaurantes de São Paulo com seus amigos. Eu falei, mas calma lá, até isso. O Dr. Plínio era um homem de muita personalidade, era um homem inteligente, professor, até lá eles foram. Eu falei, aqui não me proíbe. Isso aqui eu sinto muito, mando dizer para a Sua Excelência que é uma liberdade, um direito que eu tenho que é intocável. Nem admito que ele levante uma hipótese dessa. E depois, lá mais tarde, ele alugou uma casinha pequena, no lugar simples, independente. Ele alugou com os amigos, arrecadaram com aqui. E vamos nos reunir ali. E começaram. Um andar de baixo, da rua Martim Francisco, em São Paulo ali. No bairro simples, para baixo do Genópolis ali, chamado Santa Cecília. Lá onde existia o nosso oratório, foi colocada uma bomba depois, se tem uma ideia. A Revolução foi dia 31 de março, né? Quando chegou no dia 10 de abril, 10 de abril não, acho que é 10 de maio, ele já estava lá em Aparecida. O Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Bota, uma diocese lá em Aparecida, e foi mandado para lá como cardeal, arcebispo. Morreu patrono de lá, enfim, como bispo, mas não foi feito por Dom Helder, não. Esse já estava pronto, mas só foi deslocado. Então, para frente, por favor. Não sei se estou divagando muito, mas se caso estivesse, vocês olhem aí um pouco. Então, nomeado como arcebispo da recém-criada arquidiocese, já foi nomeado em abril mesmo. Então, a Revolução foi 31 de março, o cardeal exerceu seu ministério episcopal até a morte, para frente. Esse aqui é um núncio apostólico, era o tal do Armando Lombardi. Bonitão, né? Todo estiloso aí, mas era o estilo da época. Eram limpos, asseados e gostavam ainda, eles tinham ideia um pouco da finesse, né? Da postura deles, eles tinham noção. E nesse sentido eles representavam até bem. Era um diplomata, então tinha que apresentar-se bem. Então, bispos esquerdistas, CNBB, 1952, que ela foi fundada, como dissemos, sendo indicados e dioceses criadas por indicação de Dom Helder da Câmara. Ou seja, Dom Helder da Câmara era bispo auxiliar do Rio, recordo, ia aos domingos lá para a Anunciatura, iam lá levantar nomes de padres para eventuais bispos, Nos quase 10 anos em que representou a Santa Sé no Brasil, Dom Armando Lombardi dedicou-se à criação de novas dioceses, que atingiram as 67 dioceses. Sagrou 110 bispos. 110 bispos. Agora, ele morreu, o Dom Lombardi, curiosamente, dia
4 de maio de 64. 31 de abril, 31 de março. Abril, quando chegou em maio, 35 dias, 34 dias, ele morre assim, puf, ataque cardíaco, morreu aos 58 anos, ou seja, muito novo. Agora, concomitante a esse trabalho toda a estrutura eclesiástica, no sentido de esquerdizar o Brasil, ou de romper o Brasil daqueles moldes antigos, em 1960, o Dr. Plínio fundou a TFP, lá em São Paulo, 26 de julho de 1960. É o nome completo, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Não tem importância de ser grande, não, a gente põe assim. Entidade de caráter cultural e cívico de inspiração católica. Isso aqui ele não abriu mão nunca. Inclusive, esse distintivo que ele usou das congregações marianas, no auge delas, na década de 30, ele o conservou até a morte. E nós herdamos, ficamos atrás dele. Para quê? Para nos carimbar, digamos assim, escudar com o escudo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse nome ele não queria perder nunca. Para frente. Aí está a capa do livro, 2 de outubro de 1960, artigo de lançamento do livro, Reforma Agrária, Questão de Consciência. Foi esse livro que eu mostrei aqui. Esse livro conheceu 4 edições, assim, uma atrás da outra, nesse período. Ele teve uma edição na Argentina e teve uma edição espanhola. Na Colômbia também. E na Colômbia também. Bom, e em torno desse livro aqui, aí sim, tudo girava em torno desse livro, a questão das ideias, porque aqui havia muitas ideias colocadas aqui dentro, mas muitas, quem quiser ler, correr os olhos, é uma preciosidade, inclusive com uma coletânea de documentos pontifícios a respeito de problemas sociais e econômicos. E, então, ele lançou escrito, especialmente pela revista Catolicismo. A revista Catolicismo é uma revista que ele fundou em 1951, portanto, anterior à CNBB, com os auspícios de Dom Antônio de Castro Maier, e também conservamos até hoje. Os 4 autores, então, repetindo o nome deles todos, é o Dom Antônio de Castro Maier, Dom Geraldo de Proença Sigô, que veio ser bispo de Diamantina, o professor Plínio Corrêa de Oliveira e o economista Luiz Mendonça de Freitas. Eram jovens ainda, relativamente jovens naquela época, e se moveram bastante em torno disso aí. E nós tomamos isso como uma bandeira. Todo lugar que chegávamos ia martelando, porque nós vamos falar da reforma agrária, por isso que eu trouxe esses livros aqui, todos giram em torno da reforma agrária, e muitas coisas mais a respeito, porque de fato transcende esse assunto, mais do que a gente poderia imaginar para frente. O que visava a reforma agrária? Ela visava a eliminação das grandes e médias propriedades pela partilha compulsória das terras, a desapropriação por preço muito inferior ao real, ou quase de graça, roubar. A instituição do regime de propriedades comunais, espécie de agrovilas. A produção seria comunitária, eles dizem, horta comunitária. Então, seriam pedacinhos de terras que eles tentaram fazer isso no mundo inteiro e todo lugar foi um fracasso. A agricultura, senhores, não é uma coisa tão simples assim, não. Eu sou filho de agricultor. É muito duro, é muito difícil. A pessoa tem que ter um tirocínio para trabalhar com aquilo do outro mundo. E nós, naquele tempo, a tecnologia era muito pequena, era trabalho quase braçal ainda naquela época. E depois tinha um argumento, grande argumento, que pelo menos a mim me golpeava muito,
era de que 75% das terras do Brasil, olha que nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de terra, 75% pertencia ao poder público. Então, para que vai ter que mexer na sua terra, na terra dela, na terra sua? Não, Absurdo, né? comece por essas, são públicas, não vai ter custo nenhum. Não, queria desestabilizar a sociedade brasileira. E para desestabilizá-la, bem desestabilizá-la, ou mal, desestabilizá-la naquela época, era exatamente ir para o campo. E criar um caos, uma confusão no campo, pobreza. E aí sim, aí o Brasil ia... Perdão, o que chamou? São Paulo, essa proporção exagerada que o Estado praticamente era dono de toda a propriedade, a população não percebia isso e não rejeitava. Não, ninguém sabia. Todo mundo está preocupado com a sua vida, trabalhando, comprando, indo lá no armazém, voltando. Ele não tinha noção dessas coisas. Havia muito pouco. As pessoas eram um pouco, como se diz, pouco letradas, né? Quem vivia na época. Nós que saímos do campo fomos uma das primeiras gerações assim, que saiu do campo para estudar. Os meus primos que não saíram, todos ficaram fracassados na vida. Nós tivemos que sair. Nossos pais tiveram um pouquinho mais de percepção. Opa, um pouquinho na frente eles não vão aguentar, isso vai estourar. Por quê? Pelo feeling. Hã? Quem falou? Não, a questão é o seguinte, o ponto que o Paulo Henrique talvez não tenha falado, é importante a palavra questão de consciência. Ah, sim. Você falou que a tal propaganda agroreformista, os próprios donos de terras começavam a duvidar da legitimidade de ter aquela terra. É o lado religioso, hein? O religioso, que os dois bispos como coautores, para... Escudaram muito esse lado. A católica prega, assim, dois mandamentos, não roubar e não cobiçar. Isso aí foi o ponto central da argumentação religiosa do livro, os 2 mandamentos da lei de Deus. Os agroreformistas, aqueles que defendiam a reforma agrária, tomaram um susto. Falaram, o quê? Eles colocaram a religião no centro da reforma agrária. Um problema é que, à primeira vista, não tinha nada a ver. Sim, ele colocou. Eu tive professores da faculdade que, assistindo aulas, eles faziam referência a isso. Até a reforma agrária tem que ter problema de consciência lá. Não? Eu falei, e tem mesmo. Na hora eu reafirmei para ele que tinha que ter. Mas por quê? Porque eu tenho uma propriedade. Essa propriedade é assegurada por 2 mandamentos da lei de Deus. Não roubar, que é o 7º mandamento, e nem cobiçar as coisas alheias, que é o 10º. Não? Então, de 10 mandamentos, Deus deixou um, por exemplo, para não matar, para defender a vida. Não matarás. Mas para a propriedade, ele deixou 2. Não roubarás e não cobiçarás. Nem cobiçarás o que é do outro, hein? Com más intenções. Então, veja bem, que era muito mais frágil, portanto, o homem nesse ponto aí da propriedade. O homem rouba, o homem quer enganar o outro. E o socialismo, o comunismo, Marx, Engels, eles têm, acho que agora é o momento de dizer, eu sempre guardo comigo essas frases aqui, que eu acho de um impacto enorme. O que os comunistas diziam e pensavam a respeito da propriedade privada. Existia, naquela época mesmo, 1950, um informe de 14 de junho do secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Sabe o que esse homem disse? A reforma agrária é uma luta sistemática e feroz contra o feudalismo. O feudalismo é a fazenda, no fundo. É o proprietário com a sua família morando ali. O objetivo da reforma agrária
não é dar terras aos camponeses pobres, nem aliviar sua miséria. Esse é um ideal de filantropos e não de marxistas. Então ele tinha muita noção do que era a reforma agrária em 1950 na China. Che Guevara, a base das reivindicações sociais que o guerrilheiro, que ele foi o chefe guerrilheiro, deve levantar, será a mudança de estrutura da propriedade privada, da propriedade agrária, aliás. A luta deve desenvolver-se, pois, continuamente sob a bandeira da reforma agrária. Querendo ou não, é o sem terra é reforma agrária, é o sem teto é reforma agrária, é índio é reforma agrária, é quilombola é reforma agrária. Tudo reforma agrária. É verdade, ele tem razão. Tem a obra aqui dele. Ele em outro lugar disse: tínhamos dito também que nas condições atuais da América, pelo menos, e de todos os países poucos desenvolvidos economicamente, tinha essa história antigamente, os lugares que ofereciam condições ideais para a luta eram lutas campestres. E, portanto, as bases de reivindicações sociais que o guerrilheiro levantará sempre será a mudança da estrutura da propriedade privada. A bandeira de luta durante todo esse tempo será a reforma agrária. Aí o doutor Big pegou do lado de cá e falou: não, eu acho que é fundamental mesmo. Eu vou pegar essa bandeira e vou levantar e vou ficar segurando. Todos os lugares que... em todo assunto político, social, econômico, eles vão colocar esse assunto. E eu vou colocar também. E sempre com esses argumentos. Dos 2 mandamentos da lei de Deus. Sim, diga. Posso fazer um comentário, senhor, falando sobre a reforma agrária e quilombolas? Sim. Há 15 dias atrás, a gente teve uma reunião com convidados da SEBS. Opa! E quem estava coordenando essa reunião era um frei carmelita e um padre diocesano. E a frase dita foi o seguinte: nós precisamos retomar aquilo que a SEBS perdeu. Olha aí, já estamos querendo buscar lá atrás. Sabe? Porque, sobretudo, foi a frase colocada, aqui na Arquidiocese de Natal o trabalho da SEBS foi abafado por causa da extrema direita conservadora. Então está chegando em nós aqui. A gente se sente atingido. O Frei falou o seguinte, ele deu um testemunho de viva voz, para quem quisesse ouvir, que em Betim eles conseguiram, vamos dizer assim, usurpar uma propriedade, porque uma família morava lá, 7 irmãos, e classificaram aquela comunidade como quilombola. Nós conhecemos, dos Arturos. Dos Arturos. Isso. São amigos nossos, hein? Então. E eles não aceitaram, não. O Frei falou assim: porque essa história de ficar rezando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria não leva a nada. E eu já estava por dentro, já, né? Em dado momento me pediram para falar qualquer coisa. E eu falei: Frei, com todo o respeito que eu devo ter como sacerdote, a minha pergunta diante do que o senhor expôs seria o seguinte: o senhor está disposto a abrir mão das suas regalias como frei? Porque até onde eu sei, o senhor tem privilégios que a classe que o senhor está dizendo defender não tem. O senhor abre mão das suas boas viagens, boa casa, boa comida e empregados? Porque enquanto o senhor está colocando essas pessoas contra o próprio dono da propriedade, o senhor não está deixando de viajar, às custas de um capitalismo que o senhor está aqui criticando. Isso, bem feito. Muito bem. E esse frei começou a... Não te mandou embora, não? E depois, resumo da ópera, saíram da reunião e não me deram bola mais. Mas não o sei por quê. Acabou colocando um alfinete no balão deles. Porque eles não gostam de que quebrem a unanimidade. Então, numa assembleia, se tiver muita gente, se um só levantar e disser uma palavra contra, já quebra tudo, estraga o jogo todo deles.
Diga. O senhor pretende entrar na questão da Aliança para o Progresso, a pressão dos Estados Unidos? Ah, ou não? Também. Eu falo Entre a também. pressão Bom, Biden, ele me lembrou de um ponto favor da interessante. família, aborto, Isso já está ficando tão recôndito na mente, senhor, que eu estava me esquecendo. De fato, quando eu era pequeno, na fazenda, às vezes a gente recebia lá propagandas de uma entidade chamada ACAR, Associação, não sei o que tem lá de... Acho que é Crédito e Assistência Técnica, Assistência Rural, Associação de Crédito e Assistência Rural, exatamente. A CAR. Eu tenho até um irmão que é agrônomo, trabalhou nessa CAR. Essa CAR, ela recebia muito substrato americano, muita ajuda americana, de uma entidade, de uma associação chamada Aliança para o Progresso. Essa Aliança para o Progresso foi criada logo depois da guerra para ajuda a países subdesenvolvidos, e, enfim, a esse tipo de assistência que os americanos, através de não sei que entidades lá financeiras, ajudavam que os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos normalmente eram religiosos, eram apegados ainda a tabus. Então, o que eles fizeram? Eles davam condição para emprestar o dinheiro, fazer reforma agrária, emprestar dinheiro para o Brasil, ou dar o dinheiro, fazer reforma agrária. O que consistia fazer reforma agrária? Essa reforma agrária aí, sem distinção. Outra coisa, eles começaram a mandar um casal, rapaz ou a moça, punha dentro de um jipe e mandava assim para aqueles grotões lá nossos aí, Manhuaçu, Ponte Nova, girando o Brasil inteiro. Agora, aquilo não era comum ainda naquele tempo, onde não se usava nem pantalonas ainda, era um tempo assim, remoto mesmo. Eles andando chegavam na roça, um rapaz e uma moça. Nós vemos aqui, somos de tal entidade, o nosso trabalho consiste nisso, nisso e nisso. E todo mundo assim, de olho comprido, olhando, que negócio raro, como é que chega aqui esse povo? Vocês são casados? Não, nós somos colegas de trabalho. Tá bom, colegas de trabalho. E ficava muito mal visto na época. Eu me lembro disso, de cochicho assim, que eu ouvia de menino, percebi que havia algo estranho ali. E com toda a razão. Mas, enfim, isso era uma das, digamos, do lado... não, Aliança para o Progresso. Eu que ouvia nos colégios, dos padres, dos professores, não, nós vamos fazer a reforma agrária, porque é um assunto muito comentado. Quando se fala em reforma, todo mundo pensa, é para melhorar, não é isso? Essa mesa quebra a perna aqui, vou mandar reformar. Isso aqui estraga, manda reformar, para melhorar, porque está ruim, não funciona mais. Então, o que passou? Primeiro, não era reforma coisa nenhuma, era para piorar tudo que eles faziam. E é até hoje. Então, dinheiro e piorar, né? Depois, a pressão americana, que parecia boa por um lado, pelo menos não vinha da Rússia, era igualmente ruim, porque combatia a religião, combatia os bons costumes, os bons princípios, aqueles bons modos de antigamente. E exigia que acabasse com aquilo, quanto antes. Falar em Deus, por exemplo. Não, aqui falar em Deus, tem que falar em técnica, em isso, aquilo, aqui. Se Deus quiser, vai chover. Que Deus vai trazer chuva nunca para vocês aqui. Assim que eles diziam. Com jeito, no começo. Mas iam... Seu Paulo é engraçado, porque os Estados Unidos é tido como capitalista, né? E aí incentivava financeiramente até a reforma agrária, sendo a reforma agrária um ideal marxista. Isso é um ponto para ampliar a visão também. Não achar que, pelo fato de ser do outro lado, é bom. Não. A revolução é mais. Isso, o demônio é um denominador comum de todos os males, certo? Não se iluda. Bom, então outra aqui. Analisava aspectos sociais e religiosos do problema. Existia o tal socialismo cristão? O estudo já era debatido. Era justo haver desigualdades econômicas e sociais?
que o fazendeiro se perguntava, mas se eu posso ter e ele pode não ter, eu posso ser patrão e ele é empregado? É legítimo isso? E muitos padres já põem problema de consciência que isso é injusto, porque Deus, quando criou os homens, não criou escritura nenhuma, Deus criou todos iguais, Deus fez isso. Falei, tá bom, daria para tratar muito sobre isso. O fazendeiro era um parasita ou um benemérito do país? Ele se perguntava. Eu trabalho de sol a sol aqui, mato de trabalhar, para dar um pouquinho de dignidade à minha família e sobreviver. Eles vêm me chamar de parasitas. A reforma agrária viria abalar a família e ainda muitos outros setores da sociedade. Ou seja, iria causar uma verdadeira revolução social, política, como ocorreu praticamente em todos os países onde ela foi implantada. Aí começou a campanha do livro. Primeira página da edição do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um jornal impoluto, famoso do Rio de São Paulo, o Estadão, que chama. Em 1960, na primeira página, foi colocada uma propaganda do livro. Era uma coisa muito inusual na época, porque primeira página não se faz propaganda, não? Então foi pago caro, arranjado um bom... 16 de novembro, aí já começa quase o dia a dia. A convite da Comissão Econômica da Assembleia Legislativa de São Paulo, os autores foram convidados para falar sobre o projeto de revisão agrária que o governador daquele estado estava fazendo, o Carvalho Pinto, era do Partido Democrata Cristão, esse Carvalho Pinto. 5 de dezembro daquele ano, 60, em programa de TV, cercado de sensacionalismo, o Episcopado Paulista dá a público um comunicado lido por Dom Helder, em favor do projeto socialista de reforma agrária de São Paulo. Condenou indiretamente o livro, Reforma Agrária e Questão de Consciência. O comunicado provocou reações desfavoráveis ao episcopado, então começou já a haver divergências, porque os proprietários estavam favoráveis ao livro, eram católicos, davam bezerros, davam bois lá para o leilão do padre, e começaram a perceber que eles estavam tirando terra do pé deles. Olha, se é assim, né, a gente segura os bezerros, não vamos dar mais. Mas eles fizeram isso sentir mais tarde. E hoje acho que estão já passando por bons apertos. Aqui está Dom Helder na televisão, num ecrã de televisão em São Paulo. Eu creio que não sei se é o secretário da Agricultura. Enquanto o senhor Paulo toma água, por que Dom Helder teve essa projeção do episcopado? Ele foi o idealizador e ele foi o primeiro secretário com poderes, em caso de emergência, para falar em nome do episcopado nacional. Quer dizer, ele era saído, o homem era saído mesmo, ele não era assim acanhado, não. E, inclusive no concílio desempenhou o mesmo papel, péssimo, nos corredores do concílio. Não era homem de palanque, acho que não falou nenhuma vez em público, mas nos corredores ficava o tempo todo lá nos corredores falando de boca ao ouvido. E tramou muita coisa. Foi ele o principal, de longe, o protagonista não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, os bispos daqui. Para frente. Outro. Esse é o núncio apostólico na véspera de morrer, mais ou menos. Vê que ele já tinha mudado um pouquinho, mas já tinha amadurecido. Mas sorridente, né? Contente da vida. Mas com muito decor, com muita postura, né? Mas sorridente da vida, olha. Ele tinha almoços dominicais da Anunciatura Apostólica, né? Onde eram cozinhadas lá as nomeações dos bispos inovadores. E a partir daí, de fato, o episcopado brasileiro, Dom Maria e Dom II decidiram submeter ao alto julgamento do Santo Ofício a declaração de 5 de dezembro dos bispos paulistas.
Então eles pegaram aquilo enquanto documento para fazer notícia e para pressionar também lá em cima. Mandaram para o secretário, que era o diretor do principal de Castério Romano, que é o Santo Ofício. E era o cardeal Ottaviani, conhecido como de direita, tudo. Então mandaram para ele. Então, para frente. Vou seguir agora, senão vou demorar muito. Poucos meses depois, nova carta ao cardeal Ottaviani, fazendo notar a gravidade da situação criada pela atuação perniciosa de Dom Helder enquanto secretário da CNBB. Aos poucos, Dom Helder, fortemente apoiado pela Anunciatura Apostólica, vai levando o episcopado a posições socialistas. E que foi o que aconteceu? Para frente. Carta aos bispos de Cuba. Essa própria CNBB, da qual Dom Helder Câmara era o secretário-geral, e tinha uma comissãozinha central que falava ainda pelo sindicato, certo? Era o porta-voz daqueles, era gente mais escolada. Essa comissão central, eles escreveram a Cuba, e colocando tais restrições ao direito de propriedade lá em Cuba, que deram razão para Fidel Castro. Ele tinha que ter feito a reforma agrária mesmo, etc, etc. Então, não tinha dúvida. Era para inglês ver isso aqui, porque não, eles faziam isso como meta, em método. Então, essa divisão que houve no episcopado, na verdade, foram alguns bispos silenciosos, porque eles não são muito de falar, e dois, o Dom Sigol, que é mineiro, ele se tornou bispo primeiro no Paraná, depois veio para Diamantina, e o Dom Maier, que era um pouquinho mais velho do que ele, inclusive, que foi bispo de Campos, do qual essa missa tridentina ainda é um eco, advém dele ainda. E atrás de Dom Maier está o Dr. Plínio. Quer dizer, nós temos ele tem esse mérito, né? Então é isso. Então, dos 187 bispos que constituíam a CNBB naquela época, 49 haviam se pronunciado a favor da reforma agrária. Se 49 falaram, 50 praticamente, e quantos falaram contra? O que nós vimos foram esses dois e um bispo de Bragança e um outro que piava assim um pouquinho, mas não falava nada alto, porque eles tinham muito medo. O bispo... Não sei porquê, eles têm medo. Eles têm medo de cima, né? Porque é muito hierárquico, é muito disciplinada a igreja e eles têm medo. Acontece. A gente também tem, né? Mas a gente tem que vencer os mesmos. Não sai nem na rua. Para frente. O secretário do bispo de Campos era o tal Padre Blois. Ele publicou um esclarecimento mostrando também que o ensinamento dos bispos não era infalível. Então, portanto, ninguém tinha que ter problema de consciência de achar que estava discordando de um bispo ou de alguns bispos, certo? Para frente. Isso tudo fazia notícia e esquentava, mandava notícias para os jornais todos. Eu mesmo, aqui em Belo Horizonte, eu distribuía notícias dos jornais aqui. E às vezes publicava, Estado de Minas, o Jornal de Minas, vários jornaizinhos que publicavam todas as notícias que a gente levava. O bispo de Goiânia, também, Roim, esse foi um dos fundadores também, Dom Fernando Gomes. Ele era nordestino, creio. Ele era nordestino, mas ele acabou como arcebispo de Goiânia. Aí ele publicou um artigo contra, Dom Maia refutou, depois ele triplicou, e assim foi uma altercação dos dois, das penas dos dois bispos, para frente. Aqui começamos as campanhas de rua, já com o início da TFP. O Universitário de São Paulo e Curitiba lançam um manifesto de repúdio à atuação comuno-progressista de núcleos estudantis de esquerda. Esses núcleos estudantis de esquerda, para vocês terem ideia, naquela época, eram todos de Jique, Joque, era da Ação Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica, sobretudo esses no meio estudantil, que era a JEC e a JUC. A JUC era Joque no meio operário, mas isso aí foi fundamental
para também levar as próprias faculdades, diretórios acadêmicos, diretórios centrais. Pouco antes da Revolução de 64, andando aí pela Afonso Pena, havia alto-falantes do DCE, Diretório Central dos Estudantes, mas parecia que no outro dia estourou uma revolução comunista, de tal a carga simbólica dos comícios, das arengas que eles faziam através desses alto-falantes. Falei, tio, o negócio está por um triz, né? E até que veio o 31 de março, não teve dúvida que a coisa chegaria lá. Então pegamos já essas assinaturas nas universidades. Também a gente dá uma chaculejada dentro das próprias faculdades onde estudávamos, para levantar o assunto. Né? Um a favor, outro contra. Aí. Criava uma celeuma. Para frente. Mas tinha que ter coragem. Aqui, o impulso ameaçador do castrismo. Isso aqui é a revista Life, americana, né? Agitação promovida pelas ligas camponesas. Foram as ligas camponesas de um tal Francisco Julião, lá no Nordeste. Não sei se ainda sobra rastro de alguma sombra desse homem. Sempre sobra. Sério? Alguma coisa. Tá bom. Por Tá pior certo. que seja. Tá bom, então sobrou. E de lá para cá... Mas isso era secundário. Isso era um pouquinho... como se chama isso? Uma pintura para que... O essencial estava na esquerda católica, nos bispos. Isso é para, digamos assim, tapear um pouquinho. Então, os jornais, por exemplo, a grande mídia, vai lá nos Estados Unidos, eles vão dar notícia que o que importa é isso aqui. Nada, isso aqui não é, isso aqui era secundário para eles. Parece que alguém até disse isso há pouco tempo, né? Que as ligas camponesas eram fichinha em comparação com o trabalho da CNBB. Dos bispos é isso. Claro. É o Zé Gomes, é o homem da Reforma. Zé Gomes da Silva, esse homem foi o homem da reforma agrária aqui no Brasil uma época. Ele tem até um parente na FAO ainda, um filho, um neto, sei lá quem. Para frente. Ainda ligas camponesas, acho que é uma foto daquela lá. Para frente. Inclusive, senhor Paulo, teve um ano que foi lançada a revista da campanha da fraternidade, que teve como tema a reforma agrária. E a capa era semelhante a isso aí. Não, mas é verdade. Nós também publicávamos muita coisa. Ó. A revista Catolicismo com as tábuas da lei, né? E os bispos lá com picareta, quebrando os mandamentos, não furtar e não cobiçar as coisas alheias. A gente fazia e distribuía, vendia, fazia, olha, trabalhamos muito mesmo. E acho que esse trabalho nosso, sem dúvida, impediu que o Brasil caísse no regime comunista naquela época. E com isso salvamos o Brasil, pelo menos, dessa tormenta. Vamos deixar para outra vez? A gente conta, não? O senhor faz a continuação no próximo domingo e a gente... Faço. Os que quiserem vir, puderem, então, tá bom.